E se eu te dissesse que alguns dos momentos mais poderosos da missão de Jesus aconteceram depois que ele disse, está consumado, e antes que ele ressuscitasse? Que no espaço entre a coroa de espinhos pressionada em sua cabeça e a pedra, rolada do seu túmulo, algo eterno estava sendo cumprido. Mas aqui está a pergunta que muitos de nós já nos perguntamos em silêncio, mas raramente falamos em voz alta. Para onde Jesus foi entre sua morte e ressurreição? Ele inclinou a cabeça, entregou seu espírito, o véu se rasgou, o céu escureceu. E depois? Ele simplesmente descansou? Foi apenas uma pausa na história ou um capítulo à parte, esse momento, o espaço entre a cruz da sexta-feira e o amanhecer do domingo? Não é apenas uma nota de rodapé histórica. É solo sagrado, campo de batalha, tribunal, cumprimento. A maioria de nós cresceu na igreja sem nunca ter aprendido claramente o que aconteceu nesses 3 dias. Alguns ouviram que ele foi ao inferno, outros ouviram que ele foi ao paraíso. Muitos apenas assumiram que seu espírito ficou em silêncio no túmulo. Mas a Escritura nos dá pistas, imagens, profecias e verdades poderosas, mostrando que esse período foi tudo menos vazio. Foi explosivo. Esse tema foi compartilhado quando os primeiros cristãos lutavam com o sofrimento e o silêncio, especialmente quando Deus não parecia agir visivelmente, assim como hoje. Olhe ao redor. Guerras, igrejas fechando, dúvidas aumentando, e muitos estão fazendo a mesma pergunta silenciosa. Se Jesus terminou a obra, por que ainda me sinto preso no sábado? Por que parece que estou na sala de espera da redenção? É por isso que estamos mergulhando fundo nessa série. Porque o mundo precisa saber que Jesus não estava dormindo no túmulo. Ele estava guerreando por sua alma. Nas próximas partes, vamos explicar o que paraíso realmente significava quando Jesus disse isso na cruz. Vamos explorar se Jesus realmente desceu ao inferno. Vamos abrir as passagens onde Paulo e Pedro descrevem ele, pregando para os espíritos em prisão, despojando poderes e autoridades e cumprindo cada profecia antiga, mesmo quando o mundo pensava que ele havia desaparecido. E mais importante, vamos perguntar: o que isso significa para você, especialmente se você estiver na sua própria temporada de espera, perguntando se Deus ainda está agindo no silêncio? Você já ouviu alguém ensinar claramente o que Jesus fez entre sua morte e ressurreição? Você já sentiu que seu tempo de espera era vazio, como se o sábado fosse apenas um intervalo entre a dor e a promessa? Gostaria que fizéssemos um vídeo mergulhando na teologia de Sheol, Hades, e no entendimento dos pais da igreja primitiva sobre essas passagens misteriosas? Conte-nos nos comentários, porque no Luz não fugimos dos mistérios. Nós os exploramos para que outros possam caminhar na verdade, não na confusão. Vamos descobrir o que realmente aconteceu entre a coroa de espinhos e a pedra. Vamos entrar no silêncio e ouvir o som da vitória. Se o silêncio entre sexta-feira e domingo é um mistério, então as palavras que Jesus falou ao ladrão na cruz são a chave para ele. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Simples, lindo. Mas por séculos, teólogos e crentes têm debatido o que exatamente Jesus quis dizer. Onde fica o paraíso? O ladrão foi imediatamente para o céu, e Jesus? Ou algo mais profundo estava acontecendo? Para entender isso, precisamos voltar não apenas à cruz, mas às raízes do pensamento hebraico. No mundo de Jesus, a morte não era um destino único. O Antigo Testamento fala frequentemente de Sheol, o reino sombrio dos mortos. Não era necessariamente o inferno como imaginamos, com fogo e fúria, mas um lugar onde justos e ímpios iam, separados pela condição, mas unidos aguardando a redenção. Em grego, esse lugar era chamado de Hades, e no Novo Testamento ganha novos significados. Imagine o que a multidão aos pés da cruz pensava quando Jesus falou essas palavras. Os líderes religiosos zombavam, os soldados caçoavam, um ladrão insultava. Mas o outro, sem mais nada a oferecer, olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não corrigiu sua teologia,
nem adiou a promessa. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aqui fica ainda mais fascinante. A palavra paraíso, paradeisos em grego, era usada na cultura judaica para descrever um jardim, frequentemente referindo-se ao jardim do Éden restaurado. Não era o céu final descrito em Apocalipse 21, mas um reino abençoado de paz e conforto para os justos mortos. Uma sala de espera da glória, ainda não a nova criação, mas certamente não o tormento. Paulo usa o mesmo termo em 2 Coríntios 12:4, possivelmente referindo-se a uma visão do terceiro céu. O que isso significa para a descida de Jesus? Biblicamente, o corpo de Jesus foi colocado no túmulo, mas seu espírito, ao ser entregue ao Pai, desceu ao reino dos mortos. Não ao inferno como condenação, mas a Sheol, Hades, o submundo de castigo e paz. Dentro desse reino havia um grande abismo, uma separação. De um lado, tormento, Lucas 16:23, o homem rico. E do outro, frequentemente chamado de seio de Abraão, um lugar de conforto para os fiéis. Muitos estudiosos acreditam que Jesus encontrou o ladrão lá, não no céu final, mas no paraíso dentro de Sheol, um lugar pacífico preparado para os redimidos que morreram em fé antes da cruz. O arrependimento do ladrão o trouxe à comunhão com Cristo imediatamente, mesmo enquanto o corpo de Cristo permanecia sem vida no túmulo de José. E isso não era apenas sobre o ladrão. Era sobre todos os justos mortos que acreditaram e esperaram pelo Messias. Abraão, Moisés, Ruth, Isaías, Davi. Eles aguardaram gerações por esse momento. Jesus não entrou na morte em silêncio. Ele entrou em vitória. Os pais da igreja primitiva, Justino Mártir, Irineu e outros, escreveram que Jesus desceu para proclamar liberdade aos cativos, exatamente como Isaías 61 havia profetizado. Eles não imaginavam Jesus esperando passivamente pela ressurreição. Acreditavam que ele abalou os portões da morte, libertando os justos do poder do túmulo. O que você acha desse tema? Compartilhe suas ideias nos comentários. Você gostaria que fizéssemos um vídeo explicando Sheol, Hades e a compreensão dos pais da igreja? Conte pra gente. Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43, simples, belo. E, no entanto, por séculos, crentes e teólogos têm refletido sobre o que exatamente Jesus quis dizer quando falou essas palavras. Onde fica o paraíso? O ladrão foi imediatamente para o céu? E Jesus? Ou havia algo mais profundo acontecendo por trás dessas palavras? Para entender esse momento, precisamos voltar, não apenas à cruz, mas até os alicerces do pensamento hebraico. No mundo de Jesus, a morte não era um destino único. O Antigo Testamento frequentemente fala de Sheol, o reino sombrio dos mortos. Não era necessariamente o inferno como imaginamos, com fogo e fúria, mas o lugar onde tanto justos quanto ímpios iam, separados por condição, mas unidos na espera pela redenção. Em grego, esse lugar é chamado Hades, e no Novo Testamento, ele ganha camadas adicionais de significado. Agora, imagine a multidão diante da cruz. Os líderes religiosos zombavam. Os soldados caçoavam. Um ladrão insultava. Mas o outro, um homem sem nada mais a oferecer, olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não corrigiu sua teologia. Ele não adiou a promessa. Ele disse: hoje você estará comigo no paraíso. E aqui está onde fica ainda mais fascinante. A palavra paraíso, paradeisos em grego, era usada na cultura judaica para descrever um jardim, muitas vezes como referência ao Éden restaurado. Não era o céu final descrito em Apocalipse 21, mas sim um reino abençoado de paz e conforto para os mortos justos. Pense nisso como a sala de espera da glória. Ainda não a nova criação, mas certamente não um lugar de tormento. Paulo usa essa mesma palavra em 2 Coríntios 12:4, ao falar de ter sido arrebatado ao paraíso, possivelmente descrevendo o terceiro céu, o mais alto dos reinos espirituais. Então, o que aconteceu quando Jesus morreu? Biblicamente, vemos que o corpo de Jesus foi colocado no túmulo.
Mas seu espírito, ao ser entregue ao Pai, desceu ao reino dos mortos, não ao inferno como condenação, mas ao Sheol, Hades, o submundo tanto de punição quanto de paz. Dentro desse reino havia um grande abismo, Lucas 16:23. De um lado, tormento. Do outro, frequentemente chamado de seio de Abraão, um lugar de conforto para os fiéis. É aqui que muitos estudiosos acreditam que Jesus encontrou o ladrão, não no céu final, mas no paraíso dentro do Sheol, um lugar preparado para os redimidos que morreram na fé antes da cruz. O arrependimento daquele ladrão o trouxe à comunhão com Cristo imediatamente, mesmo enquanto o corpo de Cristo permanecia sem vida no túmulo de José. Mas isso não era apenas sobre um ladrão. Era sobre todos os mortos justos, Abraão, Moisés, Ruth, Isaías, Davi, que esperaram por gerações por esse momento. Jesus não veio em silêncio aos mortos. Ele veio em vitória. Os pais da igreja primitiva, Justino Mártir, Irineu e outros, entenderam isso como algo monumental. Eles escreveram que Jesus desceu para proclamar liberdade aos cativos, exatamente como Isaías 61 havia profetizado. Ele não esperou passivamente pela ressurreição. Ele invadiu os portões da morte, libertando os justos do domínio da sepultura. E aqui está o fio teológico mais profundo. Se Jesus não apenas morreu pelo pecado, mas também entrou no próprio reino que o pecado havia governado, então não há nenhum espaço na existência, na terra ou abaixo dela, onde seu senhorio não reine. Isso não é poesia. Isso é estratégia divina. Jesus não pulou etapas. Ele preencheu cada canto da realidade com sua presença. Ele caminhou até mesmo onde tememos ir, para que não precisemos mais temer. Pausa. Deixe isso penetrar no coração. Jesus deu ao ladrão mais do que misericórdia. Ele deu companhia. Hoje você estará comigo. Isso é salvação. Não apenas escapar do julgamento, mas união com Cristo, na vida, na morte e na eternidade. Então, da próxima vez que ouvir alguém dizer casualmente, Jesus foi ao inferno, pergunte, qual inferno? Porque a Escritura nos mostra nuances. Jesus não sofreu no fogo eterno. Ele pregou em triunfo. Ele não desceu para ser punido. Ele desceu para quebrar correntes. Isso importa. Especialmente hoje, quando a morte ainda parece o fim para muitos. Quando o luto pesa como uma lápide. Quando as pessoas se perguntam se Deus ainda pode alcançar sua escuridão. A história de Jesus naqueles 3 dias prova que ele pode. Ele vai onde outros não podem. Ele te encontra no meio, no túmulo, na dor, no espaço entre. E talvez você esteja aí agora, entre o coração partido e a cura, entre a esperança e o desespero. Saiba disto. Você não está esperando sozinho. Porque assim como o ladrão na cruz, você também pode clamar. Lembra-te de mim. E a resposta ainda é a mesma. Hoje você estará comigo. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te encorajo a refletir, a orar e a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos nos lembrar uns aos outros. A vitória de Cristo alcança os lugares mais profundos, e ninguém está fora do alcance de seu resgate. Onde os profetas que haviam sido mortos pela verdade descansavam, ainda não ressuscitados. Também era onde os ímpios aguardavam o julgamento. As palavras de Paulo não se referem apenas à localização, mas à missão. Jesus não desceu às trevas para apenas observar. Ele desceu para libertar. Por isso Paulo diz que ele levou a catividade cativa. Jesus não entrou no túmulo apenas para andar por ele. Ele saiu de lá com as chaves. Apocalipse 1:18. Imagine isso, naquele lugar, onde o desespero reinava, onde séculos de almas gemiam por libertação, Jesus aparece, não amarrado, não espancado, mas brilhando com a autoridade de quem acabara de desarmar o pecado na cruz. Onde a morte uma vez reinou sem contestação, agora estava o próprio destruidor da morte. Ele não veio como hóspede, mas como rei, retomando o território roubado. Esse momento não foi silencioso, não foi passivo.
Foi o cumprimento de um plano cósmico que remonta ao início, em Gênesis, quando Deus disse à serpente: Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. E agora, com o calcanhar ferido na cruz, o esmagamento havia começado. Paulo não estava tentando impressionar os efésios com uma teologia elevada. Ele estava lembrando-os do que significa ser redimido por um Salvador que não conquista apenas nas colinas ensolaradas, mas também nos vales sombrios. Ele estava mostrando a eles e a nós que a soberania de Jesus não está limitada ao céu. Ele tem jurisdição sobre o inferno. Não há profundidade que ele não possa alcançar. Nenhum poço profundo demais. Nenhum túmulo escuro demais. Ele desce até lá. E talvez para alguém lendo isso essa seja a verdade mais necessária de todas. Porque a vida tem uma maneira de nos baixar para nossos próprios túmulos ocultos. Talvez você esteja atravessando um silêncio que parece sagrado, mas também pesado. Você está fazendo todas as coisas certas, mas a grande virada ainda não veio. Você está orando, mas está quieto. Você está adorando, mas ainda está esperando. Você não está na morte da sexta-feira. Você ainda não chegou à ressurreição do domingo. Você está em algum lugar entre o silêncio de sábado. Mas aqui está o que a descida de Jesus significa para você. Você não está abandonado no meio. Seu Salvador vai à sua frente, até as partes mais baixas. Ele não é um Deus que observa, de longe. Ele é um Redentor que caminha até o seu poço, até sua perda, até seu trauma e declara: Isso agora me pertence. E ele não vem apenas para sentar com você. Ele vem para te conduzir para fora. No reino invisível, onde correntes antigas soavam e gerações esperavam, Jesus não foi derrotado. Ele estava anunciando vitória. A morte fez o pior que podia. O pecado esgotou sua força. O túmulo abriu a boca e engoliu a glória. E é por isso que o silêncio de sábado não foi vazio. Foi uma invasão divina. Alguns ouviram apenas trovões, na sexta-feira. Alguns viram apenas um túmulo vazio no domingo. Mas no meio disso, o inferno ouviu passos. As partes mais baixas da terra tremeram. O trono da morte estremeceu. E o rei, nosso rei, entrou. O rei entrou nas profundezas. Mas ele não entrou em silêncio. Se a morte tivesse um tribunal, Jesus entrou, não como acusado, mas como juiz. Se o submundo tivesse correntes, ele as destruiu com uma voz que uma vez acalmou tempestades. E de acordo com Pedro, algo poderoso aconteceu naquele reino sombrio. Algo que ainda confunde os teólogos, mas que envia calafrios pela alma quando você pausa o suficiente para imaginá-lo. Pedro escreve: Porque Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3:18-19. O que isso significa? No escuro túmulo de sábado, Pedro nos dá um vislumbre de uma luz que não apenas atravessou a pedra do túmulo de Jesus, mas também o reino espiritual. Espíritos em prisão. Quem eram eles e o que, exatamente, Jesus disse? Eruditos ao longo da história da igreja têm se debatido sobre essa passagem. Jesus estava proclamando aos mortos, aos anjos caídos, a ambos. Ele estava dando uma segunda chance, declarando sua vitória, ou simplesmente vindicando a justiça que foi perdida? Vamos começar com o que sabemos. As palavras de Pedro fazem parte de um ponto teológico maior. Cristo sofreu uma vez por todos, trazendo os pecadores de volta a Deus, e que sua morte não foi o fim, mas a ponte. Mas, no meio disso, Pedro deixa essa passagem. Jesus pregou aos espíritos em prisão, que desobedeceram no tempo de Noé. Pausa. A geração de Noé não era apenas ímpia. Era o cenário de uma das passagens mais misteriosas de Gênesis. Gênesis 6 descreve os filhos de Deus indo até as filhas dos homens e gerando os Nefilim. Uma cena estranha e amplamente debatida. Muitos escritores judeus e cristãos antigos acreditam que esses filhos de Deus eram seres angelicais caídos. E essa parte da punição deles envolvia ser mantida em um tipo especial de prisão, um abismo.
Pedro faz alusão a essa ideia novamente, em 2 Pedro 2:4. Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. Judas escreve de maneira semelhante no versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ele tem guardado sob trevas, em cadeias eternas para o juízo do grande dia. Nessa cosmovisão, alguns espíritos, embora não todos, foram aprisionados muito antes de Cristo vir à Terra, aguardando o juízo final. E agora, Pedro diz que Jesus pregou para eles. Mas ele não estava pregando um convite ao Evangelho. A palavra grega usada não é euangelos, para pregar boas novas, mas queruso, para proclamar, anunciar. Jesus não estava oferecendo arrependimento, ele estava anunciando a derrota. Era uma declaração, não um convite. Não uma segunda chance, mas uma palavra final. Imagine isso. Aquele que tentaram impedir, o semente da mulher, o Redentor prometido, agora, está diante deles, vivo em espírito, falando não com misericórdia, mas com autoridade. Os planos da serpente esmagados. O domínio da morte afrouxado. O dilúvio não conseguiu detê-lo. A cruz não o matou. O túmulo não o reteve. E enquanto a terra estava em silêncio e os discípulos se escondiam, o mundo pensava que a história havia terminado. No reino dos condenados, havia uma voz trovejando. Eu sou. Pedro não para por aí. Ele continua em 1 Pedro 4:6. Por isso também foi pregado o Evangelho aos mortos, para que, embora tenham sido julgados segundo os homens na carne, vivam segundo Deus no Espírito. Agora, este versículo abre outra porta. Isso foi uma apresentação do Evangelho para almas humanas que morreram. Os primeiros cristãos certamente acreditavam que os justos mortos antes de Cristo não estavam ainda no céu, mas em um tipo de lugar de espera, o seio de Abraão, como Jesus chamou em Lucas 16. Eles não estavam em tormento, mas também não estavam em glória. O evangelho pregado aos mortos aqui pode muito bem se referir a Cristo anunciando a redenção àqueles fiéis que morreram com esperança. Os Abraãos, as Sarás, as Rutes, os Isaías, finalmente ouvindo o nome daquele em quem confiaram nas sombras, Yeshua. Não foi uma segunda chance, foi o cumprimento de toda a primeira promessa, a substância chegando para completar a sombra. Isso importa, porque vivemos em um mundo ainda tentando entender se Deus fala no silêncio, se ele se move no mistério, se sua mão alcança o suficiente para resgatar aqueles que se sentem esquecidos, invisíveis ou sepultados em seu passado. E a resposta é sim. Jesus não espera pela manhã da ressurreição para declarar vitória. Ele começa no momento em que a morte pensa que venceu. Naquelas horas entre os espinhos e o amanhecer, entre a agonia de sexta-feira e a glória de domingo, Jesus pregou. Não para aplausos, não para conversão, mas para conquista. Os portões do inferno já haviam sido abalados antes, mas nunca por alguém que tinha o direito de sair de lá. E quando ele ressuscitou, não foi apenas para retornar à vida. Foi para inaugurar uma nova realidade. Uma onde nenhum espírito na prisão, nenhum pecado do seu passado, nenhuma sentença de morte, pendente sobre sua cabeça poderia separá-lo daquele que declarou: Eu tenho as chaves. Isso não é mitologia. Não é metáfora. É o anúncio que ainda ecoa pela eternidade. Cristo desceu. Cristo ressuscitou. E Cristo triunfou. Não apenas pelos vivos, mas por toda a geração que aguardava as correntes se quebrarem. Ele desceu, baixo para nos elevar alto. Ele entrou no silêncio para que pudéssemos ouvir sua voz para sempre. Ele desceu não como um guerreiro caído, mas como um rei vitorioso. Não com correntes nos pulsos, mas com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. À medida que o eco de sua voz reverberava pelas profundezas, algo mudou no reino invisível. Os poderes espirituais, aqueles inimigos antigos que governavam há muito tempo através do medo, a acusação, vício e morte, ficaram desarmados, impotentes, porque aquele que tentaram matar havia acabado de atravessar seu domínio.
não para pedir permissão, mas para exibir sua derrota. Paulo captura o momento com clareza impressionante em Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essas palavras, publicamente expôs ao desprezo, e triunfando, têm mais peso do que geralmente percebemos. Paulo estava falando em termos romanos para um público romano, e eles sabiam exatamente o que ele queria dizer. Na Roma antiga, quando um general conquistava uma vitória decisiva, especialmente sobre inimigos estrangeiros, ele não era apenas agradecido. Ele recebia um triunfos, uma parada como nenhuma. Outra. As ruas da cidade se enchiam de pessoas. O general desfilava em um carro dourado, usando uma coroa de louros e um manto roxo, sendo aclamado como um deus por um dia. Atrás dele marchavam os reis derrotados, acorrentados e humilhados, seguidos pelos despojos da guerra. Era um momento de glória sem filtros, uma declaração visual. Roma vence, você perde. Agora, imagine isso no reino espiritual. Jesus não. Ascendeu da sepultura silenciosamente. Ele não voltou ao céu despercebido. Ele marchou pelos céus, tendo descido ao reino dos mortos e agora ressurgindo em vitória, não sozinho, mas com uma procissão. Os poderes e autoridades a que Paulo se refere não são governos terrenos, são domínios espirituais, os mesmos que Paulo menciona em Efésios 6:12. Não contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esses inimigos não eram simbólicos, eram reais, demoníacos, antigos, implacáveis, e agora, derrotados. A cruz foi o campo de batalha, a descida foi a missão de resgate, e a ressurreição foi a marcha da vitória. E não perca isso. Foi através da cruz que ele triunfou. Isso é o que torna essa vitória tão extraordinária. Não foi uma vitória pela força bruta. Não foi por legiões de anjos. Foi pelo que parecia falha. Jesus triunfou morrendo. E ao morrer, ele despojou o inferno de sua única arma, a penalidade do pecado. Hebreus 2:14 coloca da seguinte maneira: visto, pois, os filhos participarem da carne e do sangue, também ele igualmente participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Esse é o paradoxo do Evangelho. A morte, a arma final do diabo, tornou-se sua própria derrota. O próprio túmulo que ele usou para ameaçar a humanidade tornou-se a porta por onde Jesus marchou diretamente para seu reino e tomou tudo de volta. Imagine isso. Aquele que antes foi coroado com espinhos agora é coroado com glória. Os demônios que gritavam de medo durante seu ministério agora se encolhem em derrota. E toda acusação espiritual já lançada contra você, toda mentira, todo sussurro cheio de vergonha, toda sentença demoníaca, foi pregada na cruz, tornando-se impotente. Colossenses 2:14, o versículo logo antes do triunfal diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, e o removeu, cravando-o na cruz. Seu pecado, seu passado, suas falhas, eles faziam parte dessa dívida. Mas quando Jesus passou pelo inferno, ele não estava carregando culpa. Ele estava carregando uma bandeira de vitória. Isso é mais do que poesia. É teologia poderosa, com implicações pessoais. Porque muitos de nós ainda vivemos como se Jesus ainda não tivesse marchado. Ainda agimos como se o inimigo tivesse a vantagem, como se nossa vergonha fosse final, como se nossas falhas nos definissem, como se a batalha estivesse indefinida. Mas se você está em Cristo, a guerra já foi vencida. O inimigo pode ainda sussurrar, mas sua voz não tem mais autoridade legal. Ele pode ainda rondar, mas já foi publicamente desarmado. Você não luta por vitória, você luta a partir da vitória. E aquele túmulo, aquele lugar frio e escuro que tantas vezes associamos à morte, foi o palco da maior procissão celestial que a história já conheceu. Mesmo os triunfos romanos desapareceram. Impérios colapsaram. Reis terrenos se transformaram em pó.
Mas a vitória de Jesus permanece eterna. E ele nos convida não apenas para testemunhar a marcha, mas para nos juntar a ela. É por isso que Paulo pôde escrever em 2 Coríntios 2,14: Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sim, você faz parte dessa marcha, não como espectador, mas como filho, filha, co-herdeiro. E cada passo que você dá em obediência, cada momento em que diz não ao medo, cada vez que você adora no meio da sua espera, você está marchando nos passos de um Salvador que não apenas conquistou o pecado, ele o desfilou em correntes. Essa é a verdadeira história do túmulo. Não foi apenas um local de sepultamento. Foi um campo de batalha transformado em um bulevar. E o seu rei não está apenas ressuscitado. Ele está reinando. E ele está te conduzindo em triunfo agora. O túmulo ainda estava envolto em linho, pesado com o peso da morte. A pedra selada, guardas romanos posicionados. Parecia definitivo, mas quietude não é o mesmo que ausência, e silêncio não é o mesmo que inatividade. Enquanto o corpo de Jesus jazia imóvel no túmulo emprestado de José de Arimateia, seu espírito não cessou de se mover. Ele não estava dormindo. Ele estava trabalhando. Essa é a bela e inspiradora tensão que vemos no mistério do Sábado Santo, o dia entre a cruz e a ressurreição. O corpo estava imóvel, mas o espírito invadiu os portões. É aqui que encontramos a profunda realidade da dupla natureza de Cristo. Totalmente Deus, totalmente homem, espírito e carne unidos em uma só pessoa, mas neste momento, distintos, em operação. Os evangelhos nos dizem que José retirou o corpo da cruz, envolveu-o em um sudário de linho e o colocou no túmulo cavado na rocha. Lucas 23:53. Era sábado. As mulheres lamentavam, os discípulos se escondiam. Mas o Espírito de Jesus estava cumprindo a missão mais profunda de sua vida. A redenção não fez pausa. Continuou sob a superfície. Isso não é especulação. É escritura. Quando Jesus clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Ele estava fazendo mais do que se entregando à morte. Ele estava confiando sua essência imaterial, seu espírito, ao Pai, enquanto seu corpo assumia o que a morte exigia. Esse conceito não é estranho à cosmovisão bíblica. Tome Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto as pedras esmagavam seu corpo, ele olhou para o céu e clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. O corpo foi espancado, mas o espírito se elevou. Paulo ecoou o mesmo quando disse em 2 Coríntios 5:8: Preferiríamos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Para o crente, a morte não é aniquilação, é realocação. O corpo pode dormir, mas o espírito vive. E Jesus, como o primogênito dos mortos, trilhou esse caminho antes de nós. Seu corpo permaneceu sujeito ao túmulo, cumprindo Isaías 53:9. Fizeram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Mas seu espírito desceu às profundezas não como uma sombra, mas como um salvador. Como vimos nas palavras de Pedro, ele proclamou vitória, pregou aos cativos e conduziu à frente aqueles que aguardavam pela promessa. Essa realidade dual é profundamente importante para como entendemos a morte e a ressurreição hoje. Veja, em nossa era de hipermaterialismo, onde a alma é frequentemente descartada e a morte é sanitizada, precisamos do lembrete de que somos mais do que carne. Não somos apenas corpos com pensamentos, somos almas alojadas em pó. E um dia, assim como Jesus, nossos corpos podem permanecer imóveis, mas nossos espíritos estarão vivos em sua presença. O exemplo dele reformula como lamentamos, como aguardamos e como vivemos. Mas ainda mais profundamente, mostra-nos que a ressurreição não é o início da vitória, é a evidência de uma vitória já conquistada. Jesus não esperou a pedra rolar para começar a se mover em poder. Seu espírito já estava saqueando o inferno, proclamando triunfo, cumprindo profecia. Enquanto o mundo via um cadáver imóvel, o céu via um leão rugindo. Até a estrutura de seu sepultamento ecoa isso. Jesus não possuía um túmulo. Ele pegou emprestado. Por quê?
porque ele não precisaria dele por muito tempo. O corpo estava lá por um momento. O espírito já estava mudando o universo. E o que torna isso ainda mais impressionante é que esse mesmo padrão é a nossa promessa. Romanos 8:11 nos diz: se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Bíblia em espanhol, português, English Boswan Bible Gateway. Você percebeu isso? O mesmo espírito que continuou a agir em Jesus, mesmo enquanto seu corpo permanecia imóvel, agora está vivo em você. Isso muda tudo. Significa que suas limitações atuais, sua doença, seu medo, sua fraqueza, até mesmo o aguilhão da morte, não são o fim da história. Você é mais do que seu estado físico. Deus está agindo de maneiras que os olhos não podem ver. Assim como Cristo no túmulo, sua imobilidade não significa silêncio de Deus. Ele está sempre em movimento, sempre trabalhando, sempre se preparando para trazer ressurreição do que parece morto. E talvez esse seja o verdadeiro convite do Sábado Santo. O intervalo, a espera, o momento em que nada parece estar acontecendo. Mas no céu, tudo está mudando. Então, se você está nesse lugar entre a dor da Sexta-feira Santa e a alegria do domingo da ressurreição, aguente firme. Deixe que essa verdade o ancore. O corpo pode estar imóvel, mas o Espírito de Deus não está. Ele está cumprindo promessas em lugares que você ainda não pode ver. Ele está marchando em vitória enquanto você espera. Ele está preparando a pedra para rolar e a aurora para romper. Porque para aqueles que confiam nele, a morte nunca é o fim. É apenas a porta onde o corpo descansa e o espírito age. E para Jesus, aquele silêncio de 3 dias não foi um intervalo. Foi uma invasão, uma vitória invisível que mudaria a eternidade para sempre. Quando a igreja primitiva começou a se reunir em casas iluminadas por velas e catacumbas, recitando credos com vozes trêmulas, o mistério do que aconteceu durante aqueles 3 dias entre a cruz e a ressurreição já começava a ecoar por meio de suas canções, orações e teologia. O silêncio do Sábado Santo nunca foi visto como vazio. Foi visto como sagrado porque o céu tocou o inferno e a morte foi interrompida. No resumo mais antigo da crença cristã, o Credo Apostólico, lemos uma linha impressionante que tem perplexo e fascinado gerações. Ele desceu ao inferno. Em latim, descendi ad inferus. Não era uma frase descartável. Era intencional e representava algo em que os primeiros crentes estavam convencidos. Jesus não morreu apenas por nós. Ele desceu às profundezas por nós. Ele não apenas conquistou o pecado de longe. Ele o confrontou em seu próprio domínio. Para a igreja primitiva, esse momento não era apenas uma nota teológica. Era uma missão de resgate cósmica tão ousada, tão sagrada, que o céu e o inferno colidiram no silêncio entre sexta-feira e domingo. Uma das primeiras vozes a refletir sobre isso foi Irineu, um bispo do século II, que foi ensinado por Policarpo, que foi discipulado pelo próprio apóstolo João. Irineu acreditava que Cristo foi aos mortos justos, aqueles que morreram antes da encarnação, e anunciou a eles que a promessa que aguardavam havia sido cumprida. Não era uma segunda chance. Era proclamação, cumprimento, libertação. Depois veio Atanásio, o teólogo fervoroso do século IV, que ficou praticamente sozinho na defesa da divindade de Cristo contra a maré do arianismo. Para Atanásio, a descida de Cristo significava que mesmo na morte, Deus não estava ausente. Ele escreveu que Cristo estava no sepulcro, mas não estava preso por ele. Ele sustentava que o próprio inferno sentiu o tremor da divindade, não para ser atormentado por Deus, mas para ser destruído por sua entrada. Até mesmo Agostinho, a grande mente por trás da cidade de Deus, lutou profundamente com o que significava que Jesus foi aos espíritos na prisão. Embora cuidadoso para não especular além das Escrituras, ele afirmou que a descida não era apenas poética, era intencional.
Declarava que nenhum lugar estava além de seu alcance, que o reino mais distante, o canto mais escuro, o lugar mais afastado da vida, agora havia ouvido a voz da vida em pessoa. Mas devemos ser claros. Nem todos os detalhes na tradição são doutrina. O poder do terceiro dia. Um padrão divino que torna isso ainda mais surpreendente é que esse mesmo padrão é a nossa promessa. Romanos 8:11 nos diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal. Você percebeu isso? O mesmo Espírito que continuou agindo em Jesus, mesmo quando seu corpo estava imóvel, agora está vivo em você. Isso muda tudo. Significa que suas limitações atuais, sua doença, seu medo, sua fraqueza, até mesmo a picada da morte, não são o fim da história. Você é mais do que seu estado físico. Deus está agindo de maneiras que os olhos não podem ver. Assim como Cristo no túmulo, sua imobilidade não significa silêncio de Deus. Ele está sempre se movendo, sempre trabalhando, sempre se preparando para trazer ressurreição do que parece morto. E talvez esse seja o verdadeiro convite do Sábado Santo. O intervalo, a espera, o momento em que nada parece estar acontecendo. Mas no céu, tudo está mudando. Então, se você está nesse lugar entre a dor da Sexta-feira Santa e a alegria do domingo da ressurreição, aguente firme. Deixe esta verdade ancorá-lo. O corpo pode estar imóvel, mas o Espírito de Deus não está. Ele está cumprindo promessas em lugares que você ainda não pode ver. Ele está marchando em vitória enquanto você espera. Ele está preparando a pedra para rolar e a aurora para romper. Porque para aqueles que confiam nele, a morte nunca é o fim. É apenas a porta onde o corpo descansa e o espírito age. E para Jesus, aquele silêncio de 3 dias não foi um intervalo. Foi uma invasão. Uma vitória invisível que mudaria a eternidade para sempre. Quando a igreja primitiva começou a se reunir em casas iluminadas por velas e catacumbas, recitando credos com vozes trêmulas, o mistério do que aconteceu durante aqueles 3 dias entre a cruz e a ressurreição já começava a ecoar através de suas canções, suas orações e sua teologia. O silêncio do Sábado Santo nunca foi visto como vazio. Foi visto como santo porque o céu tocou o inferno e a morte foi interrompida. No resumo mais antigo da crença cristã, o Credo dos Apóstolos, lemos uma linha impressionante que tem perplexo e fascinado gerações. Ele desceu ao inferno. Em latim, descendit ad inferos. Não era uma frase descartável. Era intencional e representava algo que os primeiros crentes estavam convencidos. Jesus não apenas morreu por nós. Ele foi às profundezas por nós. Ele não apenas conquistou o pecado de longe. Ele o confrontou em seu próprio domínio. Para a igreja primitiva, esse momento não era apenas uma nota teológica de rodapé. Era uma missão de resgate cósmica tão ousada, tão santa, que o céu e o inferno colidiram no silêncio entre sexta-feira e domingo. Uma das primeiras vozes a refletir sobre isso foi Irineu, um bispo do século II que havia sido ensinado por Policarpo, que foi discipulado pelo próprio apóstolo João. Irineu acreditava que Cristo foi aos mortos justos, aqueles que morreram antes da encarnação, e anunciou a eles que a promessa que aguardavam agora havia sido cumprida. Não, era uma segunda chance. Era proclamação, cumprimento, libertação. Depois veio Atanásio, o teólogo ardente do século IV, que ficou praticamente sozinho na defesa da divindade de Cristo contra a maré do arianismo. Para Atanásio, a descida de Cristo significava que, mesmo na morte, Deus não estava ausente. Ele escreveu que Cristo estava no túmulo, mas não estava preso a ele. Ele sustentava que o próprio inferno sentiu o tremor da divindade. Não para ser atormentado por Deus, mas para ser destruído por sua entrada. Até Agostinho, a grande mente por trás da cidade de Deus, lutou profundamente com o que significava que Jesus foi aos espíritos na prisão. Embora cuidadoso para não especular além das Escrituras, ele afirmou que a descida não era apenas poética, era intencional. Declarava que nenhum lugar estava além de seu alcance,
que o reino mais distante, o canto mais escuro, o lugar mais afastado da vida, agora havia ouvido a voz da própria vida. Mas devemos ser claros. Nem todos os detalhes na tradição são doutrina. O que os pais da igreja nos deram foi uma lente, uma imaginação sagrada moldada pelas escrituras e reverência. Eles não alegaram entender cada momento, mas se recusaram a ignorá-lo. Eles olharam para versículos como Efésios 4:9, 1 Pedro 3:19, Salmo 68 e Isaías 61, e viram uma história não apenas de sofrimento, mas de soberania. Teólogos ao longo do tempo debateram os detalhes. Era um lugar literal? Era Sheol? Era um reino dividido como o seio de Abraão em Lucas 16? Mas o que os unia era isso. Jesus foi baixo para que pudesse nos levantar alto. Ele desceu ao lugar que mais temíamos para que, quando enfrentássemos a morte, a enfrentássemos sabendo que ele já esteve lá. E para nós hoje, em um mundo cada vez mais incerto sobre a vida após a morte, onde até mesmo os crentes evitam falar sobre julgamento ou inferno, o harrowing do inferno é um lembrete oportuno de que Jesus não é apenas Salvador. Ele é o buscador, o pastor que não para até que cada canto tenha sido alcançado. Nem mesmo o túmulo estava fora dos limites. Nem mesmo o inferno pôde mantê-lo fora. Isso não é apenas doutrina, é esperança. Porque se Jesus entrou no lugar do julgamento para proclamar liberdade, que parte de sua vida você ainda acha que está fora do alcance de sua voz? Que corrente ainda o mantém que ele não atravessou o fogo para quebrar? Que silêncio em sua vida ainda precisa ser preenchido com o seu grito de vitória? Este é o poder daquela linha antiga no credo. Não que debatemos interminavelmente seus detalhes, mas que deixamos ela nos lembrar dos comprimentos que Deus percorrerá para redimir. Que antes de ele rolar a pedra, ele caminhou pelas sombras. Que antes do nascer do sol de domingo, houve a tempestade de sábado. E se a igreja primitiva tremia diante dessa verdade e a cantava com fogo, talvez nós também deveríamos. Porque Jesus não esperou pela manhã da ressurreição para provar que ele havia vencido. Ele começou nas profundezas, e ele não saiu de mãos vazias. Se você traçar o arco das Escrituras de Gênesis a Apocalipse, perceberá algo que aparece repetidamente. Deus nunca age sem primeiro revelar. Ele esconde a eternidade em símbolos. Ele planta a ressurreição nas sombras. Muito antes da pedra rolar, muito antes de Maria chorar fora do túmulo, muito antes dos guardas romanos selarem o sepulcro, os 3 dias já estavam sussurrados através das páginas do Antigo Testamento. Eles não eram incidentais, eram intencionais. Jesus não escolheu 3 dias aleatoriamente. Ele não pegou o número emprestado por efeito dramático. Ele o cumpriu. Um cronograma que já havia sido tecido no DNA profético da redenção. Vamos voltar a um dos profetas mais inesperados das Escrituras. Jonas. Um homem que fugiu. Um homem que desobedeceu. Um homem que foi engolido pelo que deveria tê-lo matado. Mas dentro daquela barriga de julgamento, 3 dias e 3 noites no Milno, ventre do grande peixe, Jonas não foi esquecido. Ele foi refinado. Ele foi resgatado. Ele foi devolvido à missão que Deus o havia chamado. Jesus mesmo aponta para esse momento em Mateus 12:40. Ele diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso não era metáfora. Era alinhamento profético. A descida de Jonas era uma prefiguração. Um sinal não apenas de julgamento, mas de libertação. Era Deus nos dizendo com antecedência: eu já planejei como meu filho vencerá a morte. E assim como Jonas, ele emergiria, não enfraquecido, mas ungido. Não atrasado, mas bem a tempo. E Jonas não foi o único sussurro. Volte para Oséias 6:2, onde o profeta escreve: depois de 2 dias nos vivificará, ao 3º dia nos ressuscitará, para que vivamos diante dele. Parece poético, mas no calendário divino, era uma prévia da ressurreição.
uma previsão de que o terceiro dia não seria um dia de luto, mas de movimento. Que o que parecia morto se levantaria novamente. Que pessoas quebradas poderiam andar na luz do rosto de Deus mais uma vez. Até mesmo no livro de Gênesis, alguns estudiosos apontam para a jornada de Abraão com Isaque, onde no terceiro dia ele levantou os olhos. Em Gênesis 22:4, Abraão, após uma jornada de 3 dias, levantou os olhos e viu o local onde deveria oferecer Isaque como sacrifício. Este momento é rico em significado simbólico. O terceiro dia frequentemente significa revelação, substituição e vida nas narrativas bíblicas. Por exemplo, em Mateus 16:21, Jesus afirma explicitamente que ele deve ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse padrão é reiterado em outras escrituras, como Mateus 17:23, Lucas 24:7, Marcos 9:31 e João 2:19, enfatizando a importância do terceiro dia no plano de redenção de Deus. Mas por que 3 dias? Na tradição judaica antiga, a morte não era totalmente reconhecida até o terceiro dia. O corpo era observado e acreditava-se que a alma pairava. Somente no terceiro dia, a morte era considerada certa e irreversível. Deus escolheu trabalhar dentro desse contexto cultural para garantir que ninguém pudesse negar o milagre. Esse período de 3 dias também reflete nossa própria jornada espiritual. O tempo entre a promessa e o cumprimento, entre o sofrimento e a ressurreição. É nesses dias intermediários que a fé é testada. Quando Deus falou, mas ainda não agiu. Quando o túmulo está selado, mas o céu sussurra. Aguarde. Talvez você esteja vivendo um sábado santo em sua vida agora. O luto de sexta-feira ainda persiste e o domingo ainda não chegou. Você está se perguntando, por que Deus ainda não agiu? Lembre-se, Jesus poderia ter ressuscitado mais cedo, mas não o fez. Porque a espera fazia parte da profecia, e sua espera pode ser parte da sua. No reino de Deus, atrasos não são negações, são designs divinos. O terceiro dia sempre chega. A ressurreição sempre segue a obediência. O silêncio nunca significa que Deus parou de trabalhar. Então, da próxima vez que você encontrar a frase, no terceiro dia, não a ignore. Ouça o trovão da profecia cumprida. Sinta a dor do túmulo esperando para explodir. Quando Jesus escolheu ficar no sepulcro por 3 dias, ele não estava apenas cumprindo a profecia. Ele estava fornecendo um padrão, uma estrutura divina para o que significa caminhar pela escuridão, sem perder a fé na luz. Os 3 dias entre a cruz e a ressurreição não são apenas sobre o que Jesus fez, são sobre o que ainda passamos. Todo crente enfrentará uma temporada assim, um momento em que a dor da sexta-feira já chegou com força e a promessa do domingo ainda não se concretizou. Você já esteve lá? Talvez você esteja lá agora, sentado na espera, na sala de hospital que não trouxe boas notícias, na fila do desemprego, no quarto silencioso após o divórcio, nas páginas manchadas de lágrimas de um diário que ninguém mais vê. Esse lugar entre está consumado e ele ressuscitou. Parece que a morte está vencendo, que o propósito foi enterrado, que Deus saiu da sala. Mas ele não saiu. Ele está apenas fazendo o que sempre faz, trabalhando nas trevas. Veja, a espera não é desperdiçada. Não no reino de Deus. O mesmo Jesus que caminhou pelas estradas da Galileia, que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, está com você agora. Ele está caminhando com você através da sua escuridão, preparando você para a alvorada. Porque quando o terceiro dia amanhecer, nada permanecerá enterrado, nem mesmo a morte, nem mesmo você. Versão em português de Portugal. Em Gênesis 22:4, Abraão, após uma jornada de 3 dias, levantou os olhos e viu o local onde deveria oferecer Isaque como sacrifício. Este momento é rico em significado simbólico. O terceiro dia frequentemente significa revelação, substituição e vida nas narrativas bíblicas. Por exemplo, em Mateus 16:21, Jesus afirma explicitamente que ele deve ir a Jerusalém,
sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse padrão é reiterado em outras escrituras, como Mateus 17:23, Lucas 24:7, Marcos 9:31 e João 2:19, enfatizando a importância do terceiro dia no plano de redenção de Deus. Mas por que 3 dias? Na tradição judaica antiga, a morte não era totalmente reconhecida até o terceiro dia. O corpo era observado e acreditava-se que a alma pairava. Somente no terceiro dia, a morte era considerada certa e irreversível. Deus escolheu trabalhar dentro desse contexto cultural para garantir que ninguém pudesse negar o milagre. Esse período de 3 dias também reflete a nossa própria jornada espiritual. O tempo entre a promessa e o cumprimento, entre o sofrimento e a ressurreição. É nesses dias intermediários que a fé é testada. Quando Deus falou, mas ainda não agiu. Quando o túmulo está selado, mas o céu sussurra. Aguarde. Talvez você esteja vivendo um sábado santo na sua vida agora. O luto de sexta-feira ainda persiste, e o domingo ainda não chegou. Você está a perguntar-se: por que Deus ainda não agiu? Lembre-se, Jesus poderia ter ressuscitado mais cedo, mas não o fez, porque a espera fazia parte da profecia, e a sua espera pode ser parte da sua. No reino de Deus, atrasos não são negações, são designs divinos. O terceiro dia sempre chega. A ressurreição sempre segue a obediência. O silêncio nunca significa que Deus parou de trabalhar. Então, da próxima vez que encontrar a frase no terceiro dia, não a ignore. Ouça o trovão da profecia cumprida. Sinta a dor do túmulo esperando para explodir. Quando Jesus escolheu ficar no sepulcro por 3 dias, ele não estava apenas a cumprir a profecia. Ele estava a fornecer um padrão, uma estrutura divina para o que significa caminhar pela escuridão, sem perder a fé na luz. E viu o lugar do sacrifício. Gênesis 22:4. O terceiro dia sempre foi marcado por revelação, substituição e vida. Um carneiro em lugar de um filho. Uma ressurreição em lugar da finalização. E o maior eco de todos: as próprias palavras de Jesus. Ele disse repetidamente, claramente, sem metáforas, em Mateus 16:21. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e ser morto, e no terceiro dia ser ressuscitado. Novamente, em Mateus 17:23. Eles o matarão, e no terceiro dia será ressuscitado. Lucas 24:7. Marcos 9:31. João 2:19. O padrão se mantém, as palavras se repetem. Jesus deixa claro: eu ressuscitarei, e será no terceiro dia. Mas, aqui está a pergunta mais profunda. Por que 3 dias? Por que não uma ressurreição instantânea? Por que não ressuscitar na manhã de sábado, ou até mesmo na noite de sexta-feira? Porque Deus não apressa a redenção. Os 3 dias, não, foram tempo ocioso, foram o tempo divino. Na tradição judaica antiga, a morte não era totalmente reconhecida até o terceiro dia. O corpo era vigiado, acreditava-se que a alma pairava. Somente no terceiro dia, a morte era vista como certa e irreversível. Deus escolheu trabalhar dentro dessa estrutura cultural para garantir que ninguém pudesse negar o milagre. Não foi um homem desmaiando, não foi simbolismo espiritual, foi um morto que agora está vivo. Mas além do simbolismo cultural, os 3 dias também refletem algo mais profundo sobre nossa própria jornada. O tempo entre a promessa e o cumprimento, entre a cruz de sexta-feira e a ressurreição de domingo. Todos nós vivemos nesses dias intermediários às vezes, e não é aí que a fé é testada. No meio, quando Deus falou, mas ainda não agiu, quando o túmulo está selado, mas o céu sussurra: espere. Talvez sua vida se sinta como um sábado santo agora. Talvez a dor de sexta-feira ainda ecoe e o domingo ainda não tenha chegado. Talvez você esteja perguntando: por que Deus ainda não agiu? Lembre-se, Jesus poderia
ter ressuscitado mais cedo, mas não o fez, porque a espera fazia parte da profecia, e sua espera pode fazer parte da sua. Porque no reino de Deus, atrasos não são negações, são designs divinos. O terceiro dia sempre chega. A ressurreição sempre segue a obediência. O silêncio nunca significa que Deus parou de trabalhar. Então, da próxima vez que você ver essa frase no terceiro dia, não a ignore. Ouça o trovão da profecia cumprida. Sinta a dor do túmulo esperando para explodir. Lembre-se de Jonas no peixe, de Oséias clamando por avivamento, de Jesus prevendo sua própria ascensão com confiança inabalável. 3 dias, não porque ele precisasse deles, mas porque nós precisaríamos, para aprender a esperar, confiar na palavra, reconhecer que até o túmulo se curva ao tempo de Deus. Porque quando o terceiro dia amanhece, nada permanece enterrado, nem mesmo a morte, nem mesmo você. Quando Jesus escolheu permanecer no túmulo por 3 dias, ele não estava apenas cumprindo a profecia. Ele estava nos dando um padrão, uma estrutura divina, para o que significa caminhar através da escuridão, sem perder a fé na luz. Porque a verdade é que os 3 dias entre a cruz e a ressurreição não são apenas sobre o que Jesus fez, são sobre o que ainda passamos. Todo crente enfrentará uma temporada assim, um momento em que a dor de sexta-feira já chegou com força total, e a promessa de domingo ainda não se concretizou. Um período de tempo em que Deus parece silencioso. Quando as orações retornam vazias, quando a dor é fresca, as perguntas são altas e a esperança parece atrasada. Você já esteve lá? Talvez você esteja lá agora, sentado na espera, na sala de hospital que ainda não trouxe boas notícias, na fila do desemprego, no quarto silencioso após o divórcio, nas páginas manchadas de lágrimas de um diário que ninguém mais vê. Esse lugar entre está consumado e ele ressuscitou. Parece que a morte está vencendo, que o propósito foi enterrado, que Deus deixou o ambiente. Mas ele não deixou. Ele está apenas fazendo o que sempre faz, trabalhando na escuridão. Você vê, a espera não é desperdiçada. Não no reino de Deus. O mesmo Jesus que andou pelas estradas da Galileia e curou cegos, é o Jesus que escolheu não apressar sua ressurreição. Por quê? Porque esperar é um espaço sagrado quando é entregue. Porque mesmo no silêncio, Deus ainda está falando. Mesmo na quietude, Ele está preparando o palco. Muitas vezes esquecemos que o sábado não era apenas um tempo ocioso. Era um solo sagrado. Era o solo da vitória. Um dia em que o inferno tremeu. Quando correntes se quebraram em lugares invisíveis. Quando Jesus estava fazendo o tipo de trabalho que nenhum olho humano poderia contemplar. O mesmo é verdade para você. Quando nada parece estar mudando. Quando seu milagre ainda não chegou. Quando a cura ainda não veio. Quando seu filho ainda não voltou para casa. Ele ainda está se movendo. O Salmo 139 nos lembra. Até as trevas não são escuras. Para ti, isso significa que não há espaço na sua vida onde Deus esteja ausente. Nenhum atraso que Ele não possa redimir. Nenhum silêncio que Ele já não esteja preenchendo com significado. Ele vê o túmulo. Ele vê as lágrimas. E ainda assim, Ele espera. Não porque é cruel, mas porque é estratégico. Porque Ele sabe que a ressurreição no momento errado não é ressurreição alguma. Pense em Abraão. Ele esperou 25 anos por Isaque. Pense em José. Ele passou anos em escravidão e prisão antes do palácio de Faraó. Pense em Davi, ungido como rei, apenas para voltar ao campo de ovelhas e depois fugir de Saul. Por quê? Porque a espera é onde a fé se torna real. É onde você para de seguir a Deus pelo que Ele pode fazer por você e começa a segui-lo porque Ele é digno, mesmo no silêncio. É isso que os 3 dias nos mostram. Que Deus não entra em pânico como nós. Que Ele nunca tem pressa. Que Ele escreve histórias com vales, não apenas com montes. E em suas mãos, até um túmulo selado se torna um santuário. Paulo entendeu isso. Por isso, em Romanos 8:28, ele pôde dizer com convicção: sabemos que em todas as coisas,
Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não apenas nas conquistas, não apenas nos milagres, mas no meio, no mistério. Até a própria mãe de Jesus teve que esperar. Ela o segurou como um bebê, viu-o ser preso como homem, e esperou durante aquele fim de semana terrível, se perguntando se as palavras do anjo ainda eram verdadeiras. Mas na manhã de domingo, tudo o que ela questionou na escuridão foi confirmado na luz. Então, o que isso significa para você? Significa que você não precisa ver o fim para saber que ele está chegando. Você não precisa sentir esperança para confiar nela. Você não precisa ouvir trovões do céu para saber que Deus já está à sua frente, preparando o solo da ressurreição. O mesmo poder que rolou a pedra para longe ainda está vivo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. E isso significa que nenhuma espera é desperdiçada. Nenhum silêncio é sem propósito. Nenhum túmulo é permanente. Você pode estar entre o espinho e a pedra agora, mas não se esqueça do que veio a seguir. Um túmulo vazio, um rei ressuscitado, um salvador que saiu do túmulo não apenas para si mesmo, mas para você, para provar que nele o seu dia mais escuro pode se tornar o seu maior testemunho. Que o que parecia final, nunca é final com Deus. Que até mesmo nos lugares onde parece que nada está acontecendo, Ele está escrevendo glória na sua história. Então, aguente, firme. Se você está nos seus 3 dias agora, não desespere. Você está no meio do tempo divino, não no abandono divino. E o mesmo Jesus que desceu à escuridão está prestes a te levantar para a luz. Ele já fez isso antes e fará de novo. Há um tipo silencioso de poder em saber que Jesus não conquistou a morte apenas na frente de um público. Ele venceu a vitória final na escuridão. Entre os espinhos de sexta-feira e o brilho da coroa de domingo, havia um silêncio que trovejou através da eternidade. Um silêncio cheio de movimento, de significado, de propósito. E foi aí que caminhamos juntos neste vídeo, para aquele espaço santo e misterioso entre o seu último suspiro e o seu primeiro batimento cardíaco ressuscitado. Nós o acompanhamos quando ele disse ao ladrão: "Hoje você estará comigo, no paraíso", revelando que mesmo à porta da morte, Jesus já estava abrindo outra. Exploramos o que significava para ele descer às partes mais baixas da terra, não como vítima, mas como vencedor, ecoando o clamor do salmista e cumprindo a declaração de Paulo em Efésios. Examinamos o que Pedro quis dizer quando falou que Cristo pregou aos espíritos em prisão, entendendo que não era uma segunda chance, mas um anúncio retumbante e final. A guerra acabou, a sepultura perdeu. E ao desarmar governantes e autoridades, vimos em Colossenses 2,15 que não era apenas uma questão de triunfo. Era uma exibição pública. Como um general romano retornando da batalha, Jesus desfilou sua vitória pelos reinos espirituais, não para aplausos, mas para a autoridade. Não para ser celebrado, mas para libertar os cativos. Nesses 3 dias sagrados, quando o mundo presumiu que tudo havia acabado, Jesus estava cumprindo cada profecia, amarrando cada fio solto da redenção, caminhando pelos próprios corredores do Sheol para declarar que as portas do inferno jamais prevaleceriam. Que nem uma gota do seu sangue foi desperdiçada. Que nada, absolutamente nada, poderia nos separar novamente do amor de Deus. E, durante tudo isso, seu corpo permaneceu imóvel no túmulo, mas seu espírito estava fazendo o que apenas o Filho de Deus poderia fazer: recuperar o que foi roubado, redimir o que foi perdido e preparar o mundo para a manhã da ressurreição. E é isso que significa para nós agora. Quando estamos presos, nos nossos próprios momentos de sábado, aqueles em que as orações são cruas e o céu parece silencioso, lembramos que Deus não ficou em silêncio. Ele está agindo. Ele está se movendo. Ele está descendo a nossa escuridão mais profunda, não para nos acompanhar na derrota, mas para nos puxar para fora, com as mesmas mãos que removeram a pedra. A cruz pode ter parecido o fim, mas Jesus estava apenas começando.
E agora cada crente vive com esse mesmo padrão costurado em sua vida: dor, processo e promessa. A cruz, a espera e a coroa. É assim que ele redime e é assim que ele ressuscita. Nem sempre na luz, nem sempre com aplausos, mas nos lugares silenciosos onde ninguém está vendo e tudo está sendo reescrito. Vamos orar. Pai nosso, tu que vês, além do que podemos entender, obrigado por seres o Deus que trabalha no escuro. Obrigado porque entre a morte e a ressurreição, tu não estavas em silêncio. Tu eras soberano. Tu estavas falando quando o mundo pensava que tinhas terminado. Tu estavas agindo quando o túmulo estava parado. Tu estavas quebrando correntes quando o teu corpo estava envolto em linho. Senhor, para aqueles de nós que estamos em nossas próprias estações de espera, onde a espera parece um deserto, lembra-nos que a pedra já está tremendo. Lembra-nos que a ressurreição não é um talvez, é uma promessa. Perdoa-nos por confundir silêncio com ausência. Perdoa-nos por duvidarmos quando não conseguimos ver o resultado. Ajuda-nos a perseverar, a confiar no teu plano e a acreditar que mesmo agora, nos lugares onde parece que nada está acontecendo, tu estás escrevendo ressurreição em nossa história. Jesus, tu és nosso vencedor, nosso redentor, aquele que não apenas morreu por nós, mas que desceu por nós. Tu foste mais baixo para que pudéssemos nos elevar mais alto. Tu entraste na morte para que pudéssemos entrar na vida. Que nunca nos esqueçamos do que conquistaste no silêncio. Dá-nos força para atravessar nossos sábados com fé de domingo. Que vivamos não como aqueles que esperam pela vitória, mas como aqueles que já caminham nela. Entregamos cada atraso, cada decepção, cada esperança enterrada em tuas mãos, sabendo que aquilo que começaste, tu sempre terminas. E quando duvidarmos, leva-nos de volta ao túmulo, à pedra que não permaneceu selada, e ao Salvador que não permaneceu morto. Está consumado. Valeu a pena. E está feito. Em nome poderoso e incomparável de Jesus, oramos. Amém. Se você quiser se aprofundar na vida de Cristo, explorar mais sobre o que aconteceu entre a cruz e a ressurreição, ou descobrir como a igreja primitiva construiu sua teologia sobre essa vitória silenciosa, criamos recursos especialmente para você. Visite nosso site para acessar guias de estudo e mais vídeos que ajudam você a conhecer Jesus, não apenas nos milagres, mas também no mistério. E se este vídeo encorajou você, compartilhe com alguém que esteja vivendo sua própria estação de silêncio. Talvez estejam mais perto do rompimento do que imaginam. Permaneça rendido. Permaneça crescendo. Permaneça abençoado.